what you'd think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à Semana Nacional de Engenharia 2025, aqui no auditório do Instituto de Engenharia e também pelo canal do YouTube do Instituto de Engenharia. Nesse momento, para iniciarmos essa semana e o nosso evento, assistiremos os vídeos de todos os nossos patrocinadores. Acompanhem. São frutos de parceria do Confeia, com os CREAS, com as nossas entidades ao redor de todo o país. Primeiro, seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são prioridade dessa gestão. Levar conhecimento profissional, desenvolvimento, conexões e network é uma das nossas funções também. Espero que aproveitem, acompanhem nas nossas redes sociais tudo o que está acontecendo e nos cobrem para levar o que vocês precisam. Cobre os presidentes de CREA, cobre os nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Grande abraço. A sustentabilidade se baseia em atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. É uma preocupação que, juntamente com o combate às mudanças climáticas, passou a orientar a atividade da Acciona. Isso significou fazer negócios de uma maneira diferente. Business as unusual. No entanto, sustentabilidade não se reduz apenas a cuidar do meio ambiente, mas de todo o ecossistema. Não se trata apenas de evitar danos. É preciso dar um passo além, regenerar e deixar as coisas melhores do que estavam. Graças à sua visão pioneira, a Acciona sabia que o paradigma da sustentabilidade tinha que evoluir do aspecto ambiental para focar ainda mais na sua dimensão social. Um modelo em que seus projetos, além de proteger o meio ambiente, melhoram a vida de quem ali vive, caminhando assim para uma sociedade positiva. A humanidade precisa de respostas, e a Acciona oferece soluções para esses grandes desafios por meio dos seus negócios em energia, água e infraestrutura regenerativa, ao mesmo tempo em que gera um saldo positivo em educação, igualdade de oportunidades e progresso, construindo assim uma sociedade positiva. E faz isso desenvolvendo a sua atividade por meio de 3 dimensões. Começando pelas pessoas que compõem a Acciona, cujo trabalho impacta e se estende às comunidades nas quais atua e que finalmente se projeta em toda a sociedade, com a única aspiração de criar um superávit de bem-estar. Porque se queremos contribuir para o futuro do planeta, temos que promover uma sociedade positiva, aquela que prioriza o bem-estar de todos. Acciona. Business as unusual. A disponibilidade de infraestrutura é considerada uma condição essencial para o crescimento econômico de um país. No âmbito da estratégia econômica, o setor de transporte ocupa papel de destaque. No país, o modal de transporte predominante é o rodoviário. O custo com transporte para o setor produtivo é equivalente a 14,3% do PIB do Brasil. De acordo com o último levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Brasil possui um total de 1,72 milhões de quilômetros de rodovias, sendo que apenas 213,5 mil quilômetros são pavimentados. Da extensão pesquisada, as rodovias sob gestão pública apresentam algum tipo de deficiência em 77,1% de sua extensão, afetando diretamente a segurança dos usuários. Estima-se que para ações de adequação às deficiências encontradas nas rodovias sob gestão pública, o governo precisa investir aproximadamente 76 bilhões de reais. Já o setor portuário brasileiro, que é responsável por movimentar cerca de 80% do comércio exterior do país, o que representa um volume de cerca de 1,4 bilhões de toneladas de mercadorias por ano, tem uma necessidade crescente de manutenção dos portos devido à alta demanda pelo transporte de cargas e produtos por via marítima. Em frente a esse cenário, a Anetrans atua no sentido de preservar o interesse da sociedade, o investimento em planejamento e projetos de boa qualidade e atuando junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário
no anseio de que a administração pública reconheça que a contratação de serviços de consultoria deve observar as melhores soluções com o devido cumprimento das normas técnicas e legais. No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo, nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação, somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. O mundo está mudando. O clima, o tempo, o ar. Já dá para ver e sentir. O nosso futuro pede por atenção. E sabe por que devemos falar sobre isso? Porque já podemos fazer boas escolhas. Agora. As melhores alternativas já estão por aí.
você pode tomar decisões que façam o seu dia a dia mais eficiente, mais inteligente, mais equilibrado, ao mesmo tempo que protege a vida. Essa é uma escolha que faz sentido para todos. Para você, sua família e, claro, para o mundo. O nosso mundo. Porque assim como você, a WEG ouve, vê soluções e faz acontecer. E quando o mundo pede, a WEG faz. Juntamente com esses patrocinadores, também contamos com os patrocínios da Brasinfra, CIE e Cinicesp, além de muitos apoios institucionais. Nesse momento será composta a nossa mesa de abertura e eu convido a ocupar o seu lugar à mesa o senhor presidente do Instituto de Engenharia, o engenheiro José Eduardo Frascar Boiari Jardim. Seja bem-vindo, presidente, nessa Semana Nacional de Engenharia 2025, onde uma semana cheia de conhecimento, palestras e realmente distribuição de informações para todos que irão nos acompanhar de forma presencial e também online. Aproveito para convidar a senhora vice-presidente do Instituto de Engenharia e co-presidente da Semana Nacional de Engenharia, a engenheira Miriana Marques. O senhor diretor da Convisão CNC e presidente da Semana Nacional da Engenharia, o engenheiro Regis Guelen Oliveira. Convido o senhor secretário da CIURB, representando o senhor prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes, Marcos Monteiro. Recebamos a senhora subsecretária de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, Marisa Maia de Barros. Convido o senhor diretor e presidente da SP Obras, Marco Alessio Antunes. Convido, representando o senhor presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Dr. Domingos de Sei, o engenheiro Amandio Martins. O senhor diretor da Brasinfra e Cinicesp, representando os respectivos presidentes, Carlos Alberto Laurito. E convido o senhor presidente da ABS, Ricardo Borges Kerr. Esta nossa mesa de abertura, ao longo do nosso evento, citarei as autoridades que aqui estão. Então, quero agradecer mais uma vez a todos que aqui estão e também acompanhando de forma online através do canal do YouTube do Instituto de Engenharia. Nesse momento, convido a todos a entoarmos o hino nacional brasileiro.
dolci per la propria natureza, e stelle forti parli d'un colosso, più del futuro stelle sa grandeza, terra dorada, entre otras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tão eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, dos risonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada, idolatrada, sol restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, de quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido a todos a ocuparem um respectivo lugar e, nesse momento, citarei as autoridades que aqui estão, as que se apresentaram para o nosso cerimonial. Quero agradecer a presença do senhor presidente da APOP, Carlos Eduardo Lima Jorge, também o senhor presidente da Sobratema, Afonso Mamed, o senhor presidente Sinaenco Nacional, Russell Rudolf Ludwig. Também quero agradecer a presença da senhora Adriana Boggio, secretária adjunta da CIURB São Paulo, também todos da diretoria executiva do Instituto de Engenharia, que eu peço uma salva de palmas. Dessa forma, para a abertura oficial desta cerimônia, convido o senhor presidente do Instituto de Engenharia, o engenheiro José Eduardo Frascar Poiari Jardim. Muito bom dia a todos. Bom dia. Tenho a impressão que essa manhã, com frio e chuva, está afastando um pouquinho o pessoal presencialmente aqui da casa, mas eu estou vendo que pelo YouTube nós temos uma boa assistência. Então, a todos que nos assistem aqui, ao vivo e em cores, e aqueles que estão à distância, o nosso bom dia. É uma satisfação muito grande encontrá-los, meus amigos. E aqui está a prova cabal de que engenharia é um trabalho de equipe. E nós vemos aqui os nossos colegas das associações, tá certo? Os representantes do governo municipal, do governo estadual. E é assim mesmo. Juntos venceremos, juntos trabalhamos por um Brasil melhor. Eu queria registrar aqui, se vocês me permitem, com imensa satisfação, a presença da nossa querida secretária. Muito obrigado, Marisa. Eu sei que você veio do Rio correndo às pressas, vai ficar conosco mais de 5 minutos, mas apareceu. Muito obrigado pela sua presença. Querido Marcos,
você largou as suas obras aqui para vir nos assistir. Espero que tudo esteja correndo bem lá. Amândio, representando o nosso engenheiro, presidente do tribunal, né? É um engenheiro, né, Amândio? Nosso abraço ao Domingos de Sei, nosso querido amigo, a todos. E vocês me permitem aqui, para fazer um cumprimento muito especial a uma pessoa que veio, chegou quietinho, sem alarde, está sentadinho ali com seu charme, a bengala charmosa, meu querido João Carlos Meirelles, para quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado, Meirelles. Você, como eu, que já vivemos um bocado de anos aqui na nossa terra, né? A gente fica feliz em ver a engenharia prosperando, né? E cada vez mais a engenharia se faz presente. E eu vou pedir licença para vocês para contar um incidente, né? Um incidente, um episódio. Na sexta-feira agora passada, como vocês sabem, eu sofri uma operação, uma cirurgia no joelho e estava imobilizado, né, com cadeira de rodas, andador, né? E quando cheguei no médico sexta-feira, ele olhou para mim e falou: "O que o senhor está fazendo aqui com essa cadeira de rodas? Sai daí, pega esse andador e encosta, arranca esse negócio do joelho, vamos trabalhar." Eu falei: "Olha, tá bom, eu só queria te fazer um agradecimento especial. O que você fez comigo tem um pouco de medicina e muito de engenharia." Então, ele falou: realmente eu tenho que considerar. Meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá certo? Estamos começando a nossa Semana Nacional de Engenharia. Eu tenho aqui um breve discurso, mas eu gostaria de fazer um registro especial. O Instituto de Engenharia está na sua segunda edição da Semana Nacional de Engenharia. O objetivo desse evento é realmente reunir as várias engenharias que nós temos, tá certo? E trazer a todos as novidades e dar a todos as oportunidades de conhecer as evoluções da engenharia moderna, né? Então nós teremos nessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, um trabalho especial aqui. Foram selecionados os mais variados temas da engenharia e a cada dia traremos especialistas de cada área, as novidades de cada área, né? E convido a todos que compareçam e venham não só ouvir as novidades, como também trazer novidades. O Instituto está querendo exatamente proporcionar, né, que a engenharia seja divulgada e seja conhecida por todos. Então vamos lá. Durante os últimos meses, o corpo técnico do Instituto de Engenharia e da Convisão CNO, desculpa, Regis, nosso amigo Regis está aqui, tá, se empenhou por organizar a segunda edição da Semana Nacional da Engenharia, que já se consolidou como um marco no calendário do setor, com o objetivo de proporcionar debates sobre os principais temas da engenharia. Neste ano, nos reunimos com os presidentes das diversas entidades parceiras, apresentamos a grade preliminar e discutimos os gargalos, as transformações da engenharia, as inovações de cada nicho, para irmos moldando a programação dos seminários de debates que farão parte desses 5 dias. Como disse à época, a colaboração mútua é de extrema importância para a engenharia nacional. E essa conversa com as entidades só engrandeceu o evento. Assim, nessa semana, temos como sustentabilidade, transporte urbano, energia, urbanismo, rodovias, qualificação de mão de obra, investimentos, mineração e petróleo, ensino e inteligência artificial, farão parte dos mais de 15 seminários com a participação de 80 palestrantes, entre gestores públicos,
profissionais da iniciativa privada, representantes das entidades, academia e corpo técnico do Instituto de Engenharia. Haverá também espaço para o reconhecimento dos profissionais e instituições que impulsionaram o avanço da engenharia nacional. A cerimônia do Prêmio Melhores e Maiores Obras 2025 será nesta terça-feira, com reconhecimento às obras de edificações, indústrias, mobilidade e infraestrutura, que se destacam pelos aspectos técnicos e de benefícios à nossa sociedade. O debate da abertura, que teremos na sequência, com o tema Desafios e Avanços da Engenharia Brasileira, será um momento de reflexão e discussão sobre os caminhos da engenharia do Brasil. E durante esse primeiro dia, a pauta será sobre os projetos, monitoramento e execução das obras de arte em São Paulo, assim como os avanços e desafios das obras do Estado de São Paulo. Cada palestra, debate e apresentação foi planejada para proporcionar conhecimento e estimular o pensamento crítico, indispensável à superação dos desafios atuais e futuros da engenharia do Brasil. Ao longo dos seus 109 anos de história, o Instituto de Engenharia tem sido protagonista na construção do país, promovendo o avanço tecnológico, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da atuação profissional. Mais do que informar, a Semana Nacional da Engenharia busca inspirar, incentivando os engenheiros em suas diversas áreas de atuação a desenvolverem soluções inovadoras e responsáveis, capazes de impulsionar o progresso nacional e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Essa é a essência da missão do Instituto de Engenharia, que é atuar como agente de transformação, integrando conhecimento, ética e compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Para finalizar, quero agradecer ao diretor da Convisão Senior, o coordenador da Semana Nacional de Engenharia, Regis Gueden Oliveira, pela parceria. Agradecer à nossa vice-presidente de Administração e Finanças, Miriana Marques, que também está à frente da coordenação da semana. E, principalmente, agradecer a toda a nossa diretoria executiva pelo apoio. E a todos os patrocinadores e apoiadores que acreditaram nessa iniciativa, tornando possível a realização desse encontro que celebra a força da engenharia brasileira. Eu queria me antecipar, nós estamos tentando firmemente, e talvez a gente consiga, nesta semana, assinar um acordo de cooperação com a Autoridade Portuária do Porto de Santos, porque o Instituto de Engenharia se apresentou como um observador e acompanhamento da execução do túnel Santos-Guarujá. Nós ficamos inicialmente um pouco preocupados, porque efetivamente a concessão foi dada, né? Quem venceu essa licitação foi uma empresa portuguesa, a Mota-Engil, que tem na sua parte, digamos, na sua diretoria, um forte componente chinês, né, ou chinesa, né? E nós ficamos, então, preocupados em acompanhar a execução da obra com o objetivo de internar uma tecnologia que até então não é conhecida aqui no Brasil. Fizemos um contato, né, com o presidente da autoridade portuária, ele nos recebeu bem. Estamos elaborando um termo de acordo para fazer esse acompanhamento e o Instituto vai efetivamente participar, né, da execução. A nossa preocupação é realmente que esse túnel seja feito,
que essa tecnologia nova seja implantada aqui no Brasil, mas que fique aqui a tecnologia, que a gente possa internar essa tecnologia aqui. E a segunda coisa que preocupa, particularmente hoje, eu não sei se os senhores estão a par, mas hoje é o último dia do prazo do aluguel da plataforma que está na margem equatorial, preparada para perfurar o primeiro poço na margem equatorial. Se o IBAMA não conceder essa licença até a meia-noite de hoje, essa plataforma será desativada, será removida e o processo começará novamente, porque será alugada uma nova plataforma com custos muito altos, tá certo? Eu não sei se os senhores sabem, mas a previsão de custo para a perfuração desse primeiro poço é simplesmente 850 milhões de dólares. Né? Então vamos torcer todos nós aqui para que o IBAMA possa entrar num acordo com a Petrobras e que hoje saia essa licença para que nós, brasileiros, não sejamos obrigados a pagar novamente essa desmobilização e a mobilização de uma nova plataforma. Mas isso é Brasil. O nosso país é muito grande, tem muita gente boa, tem muita coisa a acontecer. Estamos juntos. Viva a Engenharia Nacional. Muito obrigado. Bom evento a todos. Muito obrigado, presidente engenheiro Jardim. E nesse momento fará uso da palavra a senhora vice-presidente do Instituto de Engenharia e co-presidente da Semana Nacional da Engenharia, a engenheira Miriana Marques. Bom dia a todos. Um prazer imenso recebê-los aqui numa segunda-feira, num horário tão cedo, né? Os eventos podiam começar na segunda, depois das 11 horas. Bom, estamos na segunda semana de engenharia. Nesse ano teremos quase 70 palestrantes. Serão cerca de 30 horas de conteúdo com executivos, especialistas e autoridades públicas. É uma oportunidade incrível para atualização técnica com grandes nomes do setor e, lógico, para o networking qualificado com lideranças públicas e privadas. É um momento especial para ficar ligado com os assuntos que estão em alta na engenharia, com temas abrangendo muitas especialidades. Então, será uma longa semana que... Vamos pensar, será uma longa semana, muito evento, networking. Eu quero agradecer, além de todos vocês que estão aqui, agradecer mais uma vez a minha diretoria, meus conselheiros, que muito ajudaram para que essa semana eu estivesse em pé. Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, nosso patrocinador Master, o Confiam, nosso patrocínio Ouro, Acciona e Anitrans, nosso patrocínio Prata, ABS, Comba Telecom, nosso patrocínio Bronze, Brasinfra, CIE, Cinicesp, VEG, e o nosso apoio institucional, ABMS, ABDIB, APMEC, APM, APOP, CREA São Paulo, Enel Brasil, Sinaenco, Sinduscom São Paulo, Sobratema. Porque, sem vocês, nada disso poderia estar acontecendo. Espero encontrá-los durante essa semana. Obrigada a todos. Obrigado, engenheira Miriana Marques. Nesse momento, ouviremos as palavras do senhor secretário da CIURB, representando o prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes, Marcos Monteiro. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los em nome do prefeito Ricardo Nunes, agradecer pela oportunidade que a gente está tendo de falar um pouquinho do que a Prefeitura de São Paulo vem desenvolvendo, mas agradecer, Jardim, toda essa parceria que a gente tem tido com o Instituto. O Instituto tem sido de fundamental importância para a Prefeitura, mas também, principalmente, para a CIURB, nessas tomadas de decisão, nesses caminhos que a gente tem traçado. Nós, há
temos conversado ultimamente, o Instituto nos deu a honra de poder fazer as audiências públicas do túnel Sena Madureira aqui, audiências muito acaloradas, mas de extrema importância para a cidade, e agora a gente já em processo de licitação dessa importante obra da cidade. Então, agradecer em seu nome toda a diretoria aqui do Instituto, agradecer a Miriana, que segurou no braço ali algumas situações durante as audiências, Miriana, e cumprimentar o Regis também pela organização aqui do evento da Semana de Engenharia. Nossa engenharia que está precisando tanto, né, de pegar, de ser mostrada para todo o país, e que é tão importante para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento. Cumprimentar a Marisa, representando o governo do Estado de São Paulo. Marisa, a gente está fazendo tantas ações juntos, né, em vários setores aqui da cidade, mas especialmente em obras. A gente está com parcerias ali no metrô de Jardim Ângela, as obras em conjunto com o Morro do S, ações em conjunto com a Sabesp. Então, várias ações que estão sendo trabalhadas do prefeito Ricardo Nunes com o governador Tarcísio, que tem trazido resultados importantes aqui para a cidade. Cumprimentar o Amândio. Amândio já no TCM há algum tempo, né, Amândio? Mas representante aqui, representando o nosso presidente Domingos de Sei, que era o meu conselheiro, o conselheiro da CIURB. Agora, como ele assumiu a presidência, o nosso conselheiro é o Ricardo Torres, mas o TCM que tem prestado trabalhos, serviços importantes para a cidade, fazendo essa fiscalização, esse acompanhamento das obras da cidade, e também nos orientando, nos ajudando a dar andamento a essas obras da melhor maneira possível. Quando a gente chegou lá na CIURB, no início de 2021, a gente adotou alguns princípios, e um deles foi: temos que conversar com as entidades, temos que nos aproximar das entidades, porque são elas que representam os profissionais, os interesses dos profissionais, que têm a capacidade de mostrar para onde o mercado está andando, quais os anseios ou as necessidades desses profissionais, porque o objetivo da gestão pública e da iniciativa privada é construir, né? Construir novas obras, fazer novos projetos da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível, e a gente entende que a melhor maneira de se fazer isso é buscando a aproximação com as entidades, tendo uma conversa transparente e uma conversa bastante franca. Então, com isso, começar pelo Ricardo Quer. Ricardo, que é presidente da ABES e da associação do qual faço parte com muito orgulho. O Carlos Alberto Laurito, que está aqui na mesa também, né, Laurito, do Cinicesp. O Carlos Eduardo Lima Jorge, da APOP. Obrigado, Carlos, pela presença. O Afonso Mamed, da Sobrateme. E o Rússio Ludwig, do presidente do Sinaenco, também entidade que organiza aí o setor de projetos. Então, é importantíssimo a gente ter o apoio das entidades. Nem sempre as conversas são muito fáceis, mas eu entendo que a nossa busca é essa, né, de tornar essas conversas produtivas, e que a gente consiga avançar no setor. Cumprimentar também, não estava aqui na ficha, o João Carlos Meirelles, sim. Oh, meu Deus, o Bernasconi, me fugiu. Bernasconi, a gente se conhece há tão pouco tempo, e me fugiu o teu nome. É a idade, Bernasconi, você me desculpe. Mas agradecer também a Adriana, que minha adjunta lá na CIURB, que tanto apoio me dá, é funcionária de carreira há bastante tempo e está me orientando nesses caminhos da gestão pública. E cumprimentar todos os patrocinadores, autoridades que estão apoiando esse evento, um evento importante para a engenharia, porque, como a gente sabe, né, a engenharia é importantíssima para o desenvolvimento de um país, é importantíssima para o avanço tecnológico do país. Evidentemente, eu tenho um carinho especial para a engenharia civil, mas todos os setores da engenharia são vitais para a gente conseguir
ter um país que desenvolva novas tecnologias, um país que cuide melhor das suas pessoas. E na gestão da Prefeitura de São Paulo, a gente tem buscado utilizar esses princípios da engenharia, os princípios de desenvolver bons projetos, de fazer um bom planejamento e de valorizar os engenheiros e arquitetos, outros profissionais superiores, né, do nível superior, que nos ajudam no desenvolvimento desses projetos. Então, uma das medidas iniciais que a gente tomou na Secretaria foi a montagem de uma área de planejamento que a gente conseguisse desenvolver um plano estratégico para todas as obras da cidade. Lá na Secretaria, a gente cuida da drenagem, cuida das pontes e viadutos da cidade, cuida de algumas obras de mobilidade. Então, uma série de obras, uma série de ações importantíssimas para a gente garantir a segurança e uma vida melhor para a nossa população, principalmente a população mais carente, a população mais vulnerável. E, em função de todo esse planejamento, hoje a gente tem um planejamento robusto para as obras de drenagem da cidade, para atuação nas obras de área de risco. A gente vai apresentar daqui a pouco todo o plano que a gente tem de atuação nas pontes, viadutos, passarelas e túneis da cidade. E também para as obras de mobilidade, uma delas, essa retomada do túnel Sena Madureira, um eixo importante para a cidade, que vai promover essa ligação, ou vai facilitar essa ligação entre o Morumbi e a rodovia dos imigrantes. Outra ação que a gente tem desenvolvido é a preocupação em ter bons projetos. Então, a gente hoje tem uma carteira bastante grande de projetos em áreas de risco, de drenagem, de mobilidade, o que tem nos proporcionado uma facilidade bastante grande e na aceitação de financiamentos externos. Então, nós estamos em conversa, em conjunto com a Secretaria de Planejamento, com diversas entidades nacionais e internacionais, e temos recebido pareceres muito positivos em função de termos projetos robustos, projetos consistentes, projetos bem desenvolvidos e que dão segurança para esses órgãos que efetivamente serão executados. E, evidentemente, ligado a isso, tem a boa situação financeira da cidade. O prefeito Ricardo Nunes foi vereador por 8 anos, sempre cuidou da comissão de orçamento, é uma pessoa que conhece com muita profundidade o orçamento da cidade, e, em função disso e dessa responsabilidade fiscal que nós temos tido, hoje São Paulo, por exemplo, é classificada na FIT como AAA, AAA, né, a melhor classificação que a gente tem para a cidade. Então, essa segurança financeira tem nos proporcionado essa facilidade, essa aceitação nos organismos, tanto nacionais como internacionais. E isso reflete também em algumas situações que a gente tem na cidade. Então, vocês devem ter visto que hoje o índice de desemprego é o menor desde o início da série histórica de desemprego. Estamos com desemprego na cidade de 5,4%. Por outro lado, né, um orçamento cada vez mais robusto, 82 mil empresas novas vieram, ou novas que estavam em outras cidades, voltaram para São Paulo, em função da segurança fiscal que hoje a gente tem na cidade. Foram abertas novas 820 mil empresas na cidade. Então, tudo isso, né, tem trazido para nós uma situação fiscal muito melhor e essa possibilidade de, ano a ano, estarmos crescendo o investimento nas obras da cidade. E daí uma preocupação, todo evento eu tenho buscado sensibilizar as entidades, tenho convidado as entidades e a gente tem notado na universidade cada vez mais um número menor de estudantes de engenharia. Isso é uma preocupação. Se a gente entende que a engenharia efetivamente é importante para o país, nós, como entidades, como gestão pública, temos que começar a pensar o que leva o jovem hoje a preferir outras áreas, preferir outras profissões e não mais escolher engenharia. Eu, na Mauá, eu dava aula para turmas de 120, não 120 dividido em várias turmas, e hoje minha turma de 4º ano na Mauá tem apenas 30 alunos. Então, a gente tem que pensar efetivamente como mobilizar esses jovens, como mostrar para esses jovens aquela paixão que a gente sente pela nossa profissão, né? Eu acho que
Ninguém tem dúvida o aprendizado diário que a gente tem nessa profissão, o quanto é prazeroso trabalhar, os desafios que a gente enfrenta, os problemas que a gente enfrenta, e como mobilizar esses jovens para que voltem para a engenharia e para que a gente garanta o futuro do nosso país. Então, queria desejar a todos nós um ótimo evento, agradecer pela oportunidade, presidente, de trazer aqui algumas ações da Prefeitura de São Paulo, que tenhamos um ótimo evento. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, senhor secretário Marcos Monteiro. E, nesse momento, vamos ouvir a subsecretária de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, Marisa Maia de Barros. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, representando a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, liderada pela secretária Natália Rezende, que é engenheira, né? O governador Tarcísio de Freitas, todos vocês sabem, é um engenheiro também. E a pessoa que aqui vos fala também é uma engenheira. Então, queria cumprimentar e agradecer ao presidente Jardim por esse honroso convite e cumprimentar todos que estão aqui na mesa, todos os engenheiros que estão aqui presentes e os que nos acompanham online. Bom, é uma segunda Semana Nacional da Engenharia, né? Eu acho que vale a pena um pouquinho de história aqui, para contextualizar e fazer um pouco diferente aqui essa abertura. Quando a gente fala de escola de engenharia, a gente está falando de a primeira escola de engenharia há mais de duas centenas de anos, né? A primeira escola de engenharia remonta de mais de 200 anos na França, depois também aqui no Brasil, não tão atrás, né? Porque em alguns momentos a gente fica escutando, mas o Brasil não está muito atrás. A gente pode crescer de uma forma menos acelerada, mas a gente cresce. Quando alguém fala que o Brasil fica parado, a gente tem o dever de dizer que o Brasil não está parado. A gente está andando e está avançando, e a engenharia é uma prova disso. Também, logo depois, a gente tem a nossa primeira escola de engenharia no período militar, que vai, então, dar origem à nossa escola de engenharia politécnica no Rio de Janeiro, e aqui também nossas instituições centenárias, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a nossa Escola Politécnica da USP, que tem uma origem já diferente, né? Remonta dos institutos de pesquisa com origem alemã. Então, a nossa engenharia, sim, é muito forte. A nossa engenharia brasileira nos dá orgulho, e a nossa engenharia brasileira entrega tudo que há de melhor em termos de engenharia. E aí, dando sequência, aqui, isso é só o depois de Cristo, né? Mas a engenharia, ela já vem lá do período paleolítico, em que tinha a idade da pedra lascada ainda, depois neolítico, né, pedra polida, depois vem aí a idade dos metais. Então, são milhares de anos, né, antes de Cristo, que nós temos a engenharia, não da forma organizada em disciplinas, que depois a gente vem para a engenharia moderna, e na forma organizada de disciplinas a gente tem aí os cursos de engenharia. Então, acho que isso é muito legal na história. E com o avanço de tudo isso, também vem o avanço dos conteúdos curriculares, né? Quem são esses professores que estão dando as engenharias hoje? Como é que está sendo a capacitação desses professores? O que eles têm que olhar agora? Então, esse desafio, não de agora, mas há mais ou menos de uns 10 anos atrás, já torna importante o quê? A gente observar capacidade de coordenar informações, interagir com pessoas, interpretar de maneira dinâmica a realidade. Então, a gente tem a engenharia por meio dos simuladores e todas as demais tecnologias que os avanços trazem junto com a gente. E não fica por aí.
nossa engenharia trouxe outras inovações juntas, né? Engenharia de biotecnologia, engenharias que qualquer um de nós nem pensou em existir quando a gente se formou. Eu queria que continuasse tendo uma disciplina para régua de cálculo. Eu tenho uma régua de cálculo, eu confesso que eu tentei aprender a usar, consegui fazer algumas poucas operações, mas me enche de orgulho ter um engenheiro que sabe usar aquela régua de cálculo, porque realmente é alguma coisa diferenciada. Bom, eu acho que isso fica aqui mais para a gente deixar como uma mensagem qual que é o desafio de todos que estão aqui no Instituto de Engenharia, nas escolas de engenharia, por esse Brasil afora. Eu acho que é exatamente inspirar futuras gerações para que a gente tenha engenheiros cada vez mais capacitados, preparados para as incertezas do mundo, o que já foi falado de alguma forma aqui pelos que me antecederam, né? Preocupação de nós termos engenheiros para os desafios dos próximos anos. Como é que a gente faz isso? Então, acho que essa é uma provocação que eu deixo aqui, e dizer que a gente precisa, e não é à toa. Então, trazendo aqui um pouco dos números, né, do nosso programa SP para toda a obra, são mais de 1.500 obras em rodovias estaduais, concedidas, estradas vicinais, tudo isso para melhorar o quê, no final das contas? É para ter o asfalto mais bonito? Não, é para melhorar a qualidade da vida das pessoas. Então, a engenharia vem para isso, para melhorar a qualidade da vida das pessoas. São mais de 30 bilhões de reais em investimentos, 22 mil quilômetros de pavimentação melhorados, mais de 35 milhões de pessoas beneficiadas. E aqui eu queria estender os cumprimentos também ao Marco, que está representando, um abraço ao prefeito Ricardo Nunes por toda a parceria que foi aqui relatada com o governo do Estado de São Paulo. Bom, sem mais delongas, eu queria desejar a todos um excelente evento. É uma honra de verdade estar aqui como engenheira nessa casa, né, no Instituto de Engenharia. Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos e um excelente dia. Muito obrigado, senhora subsecretária engenheira Marisa Maia de Barros, e nesse momento ouviremos as palavras dele que representa o senhor presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, doutor engenheiro Domingos de Sei, o engenheiro Amândio Martins. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, aos internautas que nos assistem através do nosso canal de YouTube. Eu não preparei nada para falar, nem sabia que ia compor essa mesa, mas como é uma grande satisfação estar aqui. Ver colegas, amigos aqui do tribunal, ex-presidentes do Tribunal de Contas, o Savelli, o Amorim, o Bernasconi. Não esqueci o nome do Bernasconi, hein, Marcos? Ver os nossos amigos, o Dr. João Meirelles, que essa semana entregou o prêmio de melhor engenheiro do ano, eminente engenheiro do ano, à própria sobrinha, né? Com grata satisfação que aqui estou. Cumprimento a mesa que já foi nominada na pessoa do nosso presidente Jardim, que é ligado em 520, não para um minuto, e parabenizar a Miriana e o Regis, que está devendo o almoço, viu, Regis? Com vinho. Esse excelente evento que está aqui acontecendo, que é a segunda versão do evento, que acontece aqui no Instituto de Engenharia, muito importante. E nesse ato eu trago um abraço do nosso presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, engenheiro Domingos de Sei, que é o primeiro engenheiro a assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do município de São Paulo, e o primeiro a chegar à presidência do tribunal. Ele tem atuado muito fortemente, utilizando a engenharia
em prol do desenvolvimento, como disse a secretária há pouco, da qualidade do serviço público, né? E que é importante fazer mais com menos. Essa tem sido a tônica do nosso presidente lá no tribunal, atuando através de ensaios tecnológicos, de tecnologias de inovação, né, tecnológica, fazendo um trabalho de ponta, pensando e defendendo a engenharia. A gente tem discutido lá realmente o que foi dito aqui há pouco, a grande dificuldade de ter novos estudantes de engenharia. A gente está vendo, estamos observando também o esvaziamento das salas de aula. E eu mesmo, o curso me formei pela FAAP, e a FAAP, infelizmente, né, Miriana? Infelizmente, nós não temos mais o curso, mas está tendo um movimento interno, inclusive, de ex-alunos da FAAP para ver se retoma a implantação novamente do curso de engenharia. Então, eu trago aqui esse abraço fraterno do nosso conselheiro, nosso presidente, para que tenha um excelente trabalho nessas tantas debates que acontecerão aqui, que é muito importante para o desenvolvimento e para o conhecimento da engenharia, né? Para trazer à tona novamente. Eu mesmo tenho ido muito no centro da cidade, gosto de visitar a região ali da 25 de março, do Brás, nem é para fazer compra, eu vou ali às vezes degustar algum restaurante que aparece novo. Eu vou lá sempre fazer um almoço, alguma coisa, e esse final de semana eu estive no Paris e me deparei com uma loja enorme de equipamentos de engenharia. E eu me vi, aquilo meu playground, né? E acabei entrando na loja, enorme, bastante grande. E o que eu fui ver? Não tinha nada da indústria brasileira mais lá. Nada, não existia nada. Todos os equipamentos modernos, de tecnologia, né? Um preço acessível, porém, nada mais da indústria da engenharia. Então, a gente está vendo realmente o que nós estamos perdendo e precisamos caminhar. E acho que esse evento aqui é uma boa oportunidade para se discutir também esse fato. Tá? Profico trabalho a todos vocês, um grande abraço. Obrigado, viu? Muito obrigado, engenheiro Amândio Martins. E nesse momento ouviremos as palavras do senhor diretor da Brasinfra e Cinicesp, representando os respectivos presidentes, o engenheiro Carlos Alberto Laurito. Bom dia a todos. Trago sim o abraço, o cumprimento do presidente do nosso Cinicesp aqui no estado de São Paulo, que representa as obras, as empresas executoras de obras de infraestrutura, da construção pesada, o Sérgio Signorini, bem como do presidente da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura, a Brasinfra, José Roberto Pereira Ribeiro, que estará aqui na programação, participando de alguns painéis e debatendo temas de interesse. Para quem não conhece, não é íntimo ao setor, o que representamos é a construção pesada, ou seja, as obras infraestruturantes, aquelas necessárias para o desenvolvimento de todo e qualquer país. Isso é recorrente, todos os dias na imprensa é dito a necessidade de investimentos nesse setor para o crescimento e para atendimento da qualidade da população. Eu acrescentaria as falas da senhora secretária, se ela me permite, quando ela diz da busca da qualidade de vida. No modal rodoviário, por exemplo, citado no programa do Estado de São Paulo, não só a qualidade, mas até a sobrevida, ou seja, a segurança viária. A necessidade de obras rodoviárias não é apenas para a ampliação do escoamento de uma produção agrícola ou das mercadorias produzidas do PIB do país, mas sim também com essa visão da segurança viária, da segurança dos seus usuários. A Brasinfra, que representa todas essas entidades do Brasil, aqui temos associados o Sinaenco, como dito pelo Bernasconi, toda boa obra começa com um bom projeto, né, Bernasconi? Então, o setor representado muito bem
representado pelo Rússio do Sinaenco, aqui a Sobratema, que representa o setor de máquinas e equipamentos, a tecnologia para construção e mineração, sem as quais também essas obras não são executadas. São apenas exemplos da formação da Brasinfa, do cuidado que se teve de trazer os principais players do mercado e, na atualidade, além da nossa incessante e incansável luta pela regulamentação da nova lei de licitações, a 1433, nós temos também como prioritário a formação de mão de obra, notadamente dos engenheiros, e aqui na Casa da Engenharia, não poderia deixar de mencionar, uma frase que foi cunhada, se não me engano, Regis, acho que foi até na primeira edição, e me chamou muito a atenção, porque foi cunhada por uma desembarcadora da Superintendência Regional do Trabalho, o que leva a crer que ela é uma formação de direito, advocacia, não de engenharia. Mas ela disse assim, a engenharia, ela não é tudo, mas ela está em tudo. Muito interessante, e é verdade. Esse microfone, esse copo, essa luz, tudo tem a engenharia. O joelho do nosso presidente Jardim, como dito, né, teve a engenharia. E é por essa valorização que nós lutamos, e em nome da Brasinfa e do Sinicesp, eu agradeço a oportunidade de mais essa edição estarmos como patrocinadores, porque acreditamos piamente nessa valorização, nessa necessidade. Notadamente, como também muito bem dito pelo secretário Marcos Monteiro, na formação dos engenheiros, na atratividade para os jovens. E isso eu trago também um dado que foi encomendado, um estudo encomendado pela Abdib, de que para quem vai, os jovens, né, que vão prestar universidade, o interesse pelo curso de artista plástico, doutor Meirelles, é 20-1, engenharia 5-1 no Brasil. Nada contra artista plástico, muito pelo contrário. Mas vejam só a disparidade, né? Então, nosso apoio total, nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos mais nessa edição, que já se torna consolidada como a Semana Nacional, no sentido desse apoio, dessa valorização da engenharia. Repetindo as frases, a palavra do presidente, viva a engenharia. Um ótimo evento a todos. Obrigado, engenheiro Carlos Alberto Laurito. Nesse momento, ouviremos as palavras do senhor presidente da ABS, engenheiro Ricardo Borges Kerr. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento o presidente Jardim, a pessoa do presidente Jardim, cumprimento todos, e gostaria de dizer que o presidente Jardim é uma amizade que eu herdei do meu pai. Eu tenho muito carinho e orgulho disso. Prazer estar aqui hoje. Meu nome é Ricardo Kerr e eu sou o atual presidente da ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, que congrega escritórios e profissionais que se dedicam à elaboração de projetos estruturais. Temos aqui hoje o Marcelo Rosenberg e o Marcos Monteiro, que são ex-presidentes da ABES. Então, vocês veem que o nível de exigência, para mim, é alto, né? A ABES surgiu em 1994, aqui no Instituto de Engenharia, a partir de algumas reuniões no Departamento de Estruturas, que foi detectado que era necessário juntar a classe, os escritórios de engenharia, para valorizar a profissão de projetista estrutural. Nesse sentido, esse ano é o centenário de fundação do escritório do Emílio Baumgart. Vocês vão encontrar aí na pastinha de vocês o catálogo de uma exposição que está no segundo andar. Depois, nos intervalos, dê uma passadinha lá. A exposição é muito rica, muito interessante a gente conhecer um pouco do trabalho do Emílio Baumgart, que foi um
precursor e foi o primeiro escritório que era dedicado exclusivamente para projetos de estrutura. Naquele tempo, os engenheiros muitas vezes faziam projetos dentro de construtoras, e ele fundou o primeiro escritório que era só dedicado a projeto de estrutura. Essa exposição a ABS preparou com o auxílio da doutora Mônica Aguiar, lá do Rio de Janeiro, que está fazendo uma pós-doc sobre os trabalhos do Emílio Bongar. Desejo a todos uma boa semana de engenharia e parabenizo ao Regis, ao Instituto de Engenharia por essa iniciativa que vem em conjunto com o que a ABS, com o objetivo principal da ABS, que é valorizar a nossa engenharia. Eu particularmente me orgulho muito da nossa engenharia nacional, que é capaz de grandes obras. Tenham todos um grande evento. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Ricardo Kerr. Nesse momento, ouviremos as palavras para a abertura oficial, ele que é o presidente da Semana Nacional de Engenharia 2025, senhor diretor da Convisão CNC, o engenheiro Regis Guelen Oliveira. Bom dia, obrigado a todos. Não vou fazer a nominata para não me estender muito, mas cumprimento os nossos anfitriões aqui, o José Eduardo Jardim e a Miriana Marques, em nome de todos. Nós vamos aqui para a segunda Semana Nacional da Engenharia. Além desta programação que nós temos aí de 15 seminários, mais o prêmio Melhores e Maiores Obras, na sua segunda edição nesse ano. Teremos também no encerramento um show musical, algo mais leve na programação dessa semana. Mas queria, antes de falar sobre um detalhamento da semana, o que nós vamos ter, falar um pouquinho dos bastidores dela e também dos subprodutos, né? A ideia nossa da semana sempre foi, além de ser um evento em que a gente, durante esse período semanal, reuniríamos diversos assuntos importantes para o país, a gente também manter ao longo do ano acesa a chama da engenharia, com o objetivo sempre de trabalhar com essa ideia de uma valorização constante da engenharia no Brasil. E nessa, a gente criou um dos subprodutos recente, é o Resumão da Engenharia, que é um podcast que toda semana agora, logo cedo, está aí disponível para qualquer um acessar pelo site do Instituto, ou pelo convisão.com, ou também se inscrevendo nos nossos canais de WhatsApp. E aí basta clicar lá no link e entrar e ouvir o resumão. E aí, vindo aqui para o Instituto hoje, estava abrindo o resumão, e aí vou complementar o presidente com essa informação da plataforma. Esse custo dessa sonda parada da Petrobras, saiu no resumão agora de manhã, 4,5 milhões por dia. E isso nós já estamos um bom tempo com isso, nessa briga, vamos dizer, entre meio ambiente e engenharia. Eu acho que o país precisa chegar num bom senso entre engenharia e meio ambiente, porque esse é um fato repetitivo. A gente tem muita reclamação da engenharia em relação ao meio ambiente. É claro que o meio ambiente é extremamente importante, a gente precisa respeitar, eu acho que está todo mundo de acordo com isso, principalmente com toda a ação brasileira no sentido de valorização do meio ambiente, do clima. Temos agora a COP30, mas é importante que a gente chegue numa evolução nessa relação entre o poder público, as empresas e esses órgãos de meio ambiente e a engenharia brasileira, para que a gente avance e deixe de ter esses prejuízos. A gente precisa avançar com o meio ambiente, mas também nós precisamos avançar com as necessidades aí do nosso país.
Outro subproduto é o nosso videocast, podcast Visão da Engenharia. Alguns que estão aqui presentes já participaram deles. Está aqui o Carlos Eduardo, o Russell, Laurito, tá certo? Monteiro. E a gente vem debatendo vários temas ao longo desses anos. E aí um dos companheiros meus de mesa, sempre lá presente, é o Ivan Weiteli. E uma conclusão importante que a gente chegou, né, quase 2 anos de podcast, é que o Palmeiras continua sem Mundial, né, Miriam? Essa é a primeira conclusão. Mas, além disso, a gente tem buscado muitas informações, né, importantes aí para a engenharia e para o país. E, nesse podcast, acabamos fazendo também com o presidente do CIEE, Humberto Casagrande, e, na edição passada da Semana Nacional da Engenharia, nós fizemos um debate aqui sobre a engenharia e o ensino de engenharia. E aí participaram também reitores das universidades, aí da Poli, Mackenzie, Mauá e FEI. E um primeiro grande fruto desse trabalho da Semana Nacional da Engenharia, após esse debate, esse podcast com o presidente do CIEE, o CIEE tomou a iniciativa de articular um grupo em pró do ensino da engenharia, né, no país. O CIEE encomendou um estudo com alunos de ensino médio, até foi divulgado aí já na mídia, na grande mídia, aí os principais jornais do país divulgaram, o porquê um jovem tenta entrar na engenharia ou porque nem objetiva, nem pensa na engenharia, né? Como ela está em tudo, como disse o Laurito aqui, é importante a gente entender porque hoje a gente atrai ou não para a engenharia. E aí, desse grupo, está se desenvolvendo um trabalho articulado, estamos começando a preparar campanhas de atuação para que a gente, identificando aí, vamos dizer, os pontos fracos de atratividade, a gente desenvolva ações concretas para esse trabalho de valorização do engenheiro e da engenharia. E nisso também, nessa semana, recebi o contato do Paulo Coutinho, do Cinicom, também, que disse que já estávamos conversando aí várias entidades do setor, e aí combinamos em unir forças também, fazer um próximo passo, né? Estamos nessa, né? Com a ABDIB, enfim, Cinicesp, Brasinfa. Então, vamos procurar unir as forças e trabalhar num sentido dessa de atrair mais gente. Até que os dados do IBGE, comparando os 2 últimos censos, a gente teve um aumento de engenheiros. Só que esses engenheiros foram indo para outras posições. E hoje a gente sente, né, um verdadeiro apagão, né, de mão de obra. Está todo mundo com dificuldade, com os projetos que já existem no país, de atrair engenheiros e colocar pessoas qualificadas, e esse vai ser um dos temas da Semana Nacional da Engenharia desse ano. Então, vamos falar especificamente aí sobre esse apagão de mão de obra e também vamos ter um debate aí sobre esse diagnóstico que foi feito com o ensino médio e as possibilidades de avanço para isso, né? Nesse sentido, eu acho que é importante a gente colocar que todo o trabalho aqui nosso, na Semana Nacional da Engenharia, não foi voltado para temas imediatos, aquela geração de negócios, aquela coisa que está muito focado, muita gente hoje focada no imediatismo. Vamos enxergar um pouquinho só além disso. Essa é a nossa ideia. Além do que nós estamos vendo hoje aqui na nossa frente, nos nossos negócios do dia a dia, é preciso a gente enxergar lá na frente, ver ações estruturantes, coisas que podem ser feitas pelo país.
num desses podcasts Visão da Engenharia, com o ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres, o Rubens Barbosa, ele desenvolveu recentemente aí um documento que ele está divulgando aí pelo país, de algumas visões dele de posicionamento do Brasil no exterior. Nós, aqui no Instituto, desenvolvemos uma apresentação desse trabalho, e eu acho que ele serve de exemplo para a gente ampliar as iniciativas em cima de a gente propor mais ações estruturantes, mais temas que a gente precisa pensar no Brasil daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Eu acho que, por todo um panorama que o país viveu nos últimos tempos, a gente, com um certo acirramento político, a gente tem se preocupado muito em posições e acaba-se tendo uma geração de pessimismo, uma certa briga forte, que eu acho que precisa, a gente precisa dar um rumo no país com coisas positivas. Por que pessimismo? Como a secretária falou, nós estamos fazendo muita coisa. Se a gente for ver o governo do Estado, o governo federal, o governo municipal, a gente está fazendo muita coisa, a iniciativa privada está fazendo muita coisa. Nós temos muito trabalho de engenharia, apesar de que nós temos deficiências, a gente precisa fazer muito mais. Então, a gente não pode ser pessimista considerando o que nós temos a fazer. Dados aí da BIDIB apontam aí que a gente precisa, só para chegar em manutenção, praticamente dobrar nosso investimento em infraestrutura, só para manter o que a gente tem sem construir nada. Eu acho que é esse número, né? Mais ou menos metade. Então, nós temos tudo para fazer infraestrutura. A gente tem que pensar para frente. A gente chega aqui, o maior porto do Brasil. Se você vai ali em Santos, Guarujá, olha aquela fila, aquele mar de navio esperando para entrar no porto. Imagina o custo disso, de transporte, tudo, porque a gente tem, apesar de ser o maior porto estruturado, precisa fazer muito mais do que aquilo, porque não tem capacidade de escoamento com a demanda do país que ele tem. Então, nós precisamos trabalhar mais portos, mais infraestrutura, mais desenvolvimento nesse setor. A gente recebeu aqui o Dario Reis Lopes também, foi o secretário aí de aviação e tal, e ele já está enxergando a necessidade da gente planejar hoje o próximo aeroporto de São Paulo. Segundo ele, 40% do movimento nacional de aeroportos está concentrado aqui em São Paulo. Então, essa capacidade com a evolução aqui da Grande São Paulo e de todo o entorno nosso, a capacidade dos aeroportos que nós temos, em breve vai se esgotar. E um aeroporto não nasce do dia para a noite. Então, é preciso a gente planejar essas coisas. Né? A gente tem aí essa perspectiva de exploração da margem equatorial. Estudos fundamentados da Petrobras apontam aí que nós temos uma grande capacidade, aí, um grande potencial de exploração. Isso pode gerar grandes divisas para o país, pode dar, junto com o pré-sal, a nossa sustentabilidade em termos de energia de petróleo. Nós temos todo o trabalho, hoje, o Brasil no mundo, inegavelmente, tem um dos maiores potenciais, talvez o maior potencial do mundo, de trabalhar bem a economia verde. Esses projetos de sustentabilidade, de projetos de descarbonização, vão ser objetos neste ano também de debate aqui na Semana Nacional da Engenharia. Conversando aqui num podcast com o Johnny Brito, da Comba Telecom, um dos nossos patrocinadores, ele alertou para o fato que agora nós estamos entrando numa nova fase de telecomunicações. Com a chegada aí das redes 5G e daqui a pouco mais a rede 6G, e com a internet das coisas, a gente vai precisar uma infraestrutura muito mais robusta de telecomunicações que a gente não tem hoje. Então, uma coisa hoje está servindo muito bem aqui, o que a gente tem, essas redes 4G, para
telefones, 5G, mas para você colocar, né, uma caneta inteligente, uma máquina inteligente, isso que está se avançando, a gente precisa criar outras camadas de infraestrutura de telecomunicações. E a gente precisa, por exemplo, sair com as antenas que estão no solo para um segundo nível, você ter o controle aéreo, a internet aérea. Então, a gente precisa ter um grande potencial de desenvolvimento para isso, e ainda a gente está incipiente. Boa parte ainda do Brasil está sem sinal adequado de internet. Alguns pontos, por exemplo, se você só aqui no eixo principal do Brasil, aqui, você descendo daqui para o Porto de Santos, você está falando no celular, de repente dá uns pontos escuros. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar nisso. Se a gente olha para o lado de habitação, então, nossas deficiências, o potencial é enorme. Tem um dado estatístico que aqui em São Paulo aponta que a cada 1 quilômetro que a gente sai do centro nobre de São Paulo, diminui em 1 ano a expectativa de vida do cidadão. Esse número mostra vamos dizer, a necessidade de você ter uma ampliação enorme na infraestrutura da nossa cidade, a principal da América Latina. E aí tem habitação, tem infra, trabalho do Marcos Monteiro aí e da Adriana no sentido de colocar as obras da prefeitura aí na periferia de São Paulo, é fundamental para que a gente, pouco a pouco, possa ir diminuindo essas desigualdades e tentar trabalhar de uma forma que a gente tenha um crescimento também das periferias das grandes cidades. Hoje, também fizemos aqui um podcast com o Hernani Varela, da Talento Engenharia, ele que gerenciou ali a obra desse novo prédio do MASP, especializado aí no mercado financeiro, falando sobre todos os avanços que já teve o mercado imobiliário em termos de engenharia financeira para a gente conseguir desenvolver novos projetos. Então, abre-se uma perspectiva, o mercado vem evoluindo, a gente vem percebendo em São Paulo as construções novas, os crescimentos que a gente está tendo aí do mercado imobiliário. Eu acho que isso aponta para um futuro de melhor desenvolvimento nosso nesse setor. Reindustrialização, né, ou uma industrialização mais forte do Brasil. A indústria foi perdendo posições em relação ao PIB brasileiro. Ela foi, nos últimos tempos, perdendo participação, e isso mostra que a gente tem uma capacidade enorme um potencial. Nós precisamos chegar a desenvolver a capacidade para a gente desenvolver mais e melhores indústrias. Mas o Brasil hoje já está sendo sede das maiores indústrias do mundo de papel e celulose. Nós tivemos recentemente aí grandes projetos de papel e celulose sendo entregues pelo Brasil e, em desenvolvimento, 2 grandes projetos ainda. Energia. Energia, nós temos hoje o desafio da energia renovável, melhorar o sistema de linhas de transmissão. Nós tivemos uma mudança global no sistema de energia a partir da entrada da energia solar, e hoje nós temos a necessidade de um reequacionamento aí de todo o nosso sistema elétrico, no sentido de equilibrar as demandas e equilibrar a geração dos vários tipos de energia, a hidrelétrica, a solar, a eólica, e há muito potencial para o Brasil fazer isso. Então, nós temos as regiões específicas que a gente tem o potencial de desenvolvimento eólico, em função dos ventos, no Nordeste, no Sul do país, e a solar, que veio para preencher
contudo, os espaços onde você precisaria antigamente grandes linhas de transmissão para chegar, e hoje você pode colocar lá uma usina autônoma independente para gerar uma energia para uma fazenda no interior, no interiorzão lá do Mato Grosso. Eu acho que a gente pode citar várias coisas que no Brasil a gente tem esse potencial. Eu acho que cabe a nós, e é esse o papel que a gente se propôs aqui no Instituto com a Semana Nacional da Engenharia, a gente trabalhar para que esses assuntos venham à tona e a gente possa discuti-los. Um outro importantíssimo que está aí na pauta, a maior potência do mundo, aí, os Estados Unidos, está atrás das terras raras. 80% delas estão na China, mas o Brasil é o segunda maior reserva de terras raras do mundo, e nós temos um potencial de exploração grande, mas nós temos ainda um aproveitamento extremamente pequeno. Então, nós temos tudo para poder aí trabalhar e desenvolver uma tecnologia para que a gente possa trabalhar essas terras raras. Então, isso pode ser um grande ponto para o Brasil, no futuro, essas terras raras. E aí eu acho que, para dar um ponto com todos esses elementos, a gente tem algo no ar que é a inteligência artificial. Vamos ter um painel específico para isso aqui, e como a gente utilizar melhor a inteligência artificial. No primeiro momento, há vários setores preocupados com perdas de emprego, com perda da capacidade do ser humano e a substituição pela inteligência artificial, mas, provavelmente, com o avanço aí da inteligência artificial, vai acontecer a mesma coisa que acontecia lá com o avanço da régua de cálculo para a calculadora, com as planilhas eletrônicas, passando pelos softwares mais complexos. Agora nós vamos estar na linha da inteligência artificial. E a inteligência artificial ela pode resolver inúmeros problemas, pode facilitar bastante a nossa vida, pode prejudicar a nossa vida, dependendo como usa, né? Nós tivemos um debate aqui também no Visão da Engenharia com o Marcelo Nitz, reitor da Mauá, em que se abordou esse assunto da inteligência artificial, e vamos abordar também agora. A inteligência artificial depende do humano, depende do ser humano, saber perguntar bem para ela e obter as respostas de que a gente necessita. Eu acho importante isso. Talvez eu pudesse aqui finalizar a minha frase com uma letra de uma música que eu gosto bastante, que é A Cara do Brasil, do Vicente Barreto e Celso Viáfora, que ele diz assim: o que é o Brasil? É o que do Vidigal vê as ilhas, ou das ilhas vê o Vidigal? Eu acho que isso nós precisamos refletir, e nós, engenheiros aqui, precisamos ter o ângulo certo do que nós precisamos dar para o país. Muito obrigado a todos e que tenham uma ótima Semana Nacional da Engenharia. Muito obrigado, engenheiro Regis Guelen Oliveira. Sendo assim, então, a Semana Nacional de Engenharia 2025 terá início já com painéis a partir das 11 horas da manhã, de forma presencial. Mais uma vez, agradeço, porque será uma semana de muito conhecimento trocado por especialistas que passarão aqui nessa grande casa da engenharia, que é o Instituto de Engenharia. Quero agradecer a todos que compõem essa mesa de abertura, demonstrando a força de todos que aqui passarão. E dessa forma, para encerrarmos essa abertura oficial, eu peço uma salva de palmas.
E nesse momento eu vou convidar todos que comporam a mesa a virem à frente para o registro oficial para esta cerimônia, demonstrando realmente que todos aqui integram um time de desenvolvimento e também desenvolvimento através de transmissões do conhecimento como um todo. Então, o registro oficial para que possamos assim oferecer para vocês e, na sequência, teremos já a condução do presidente da Semana Nacional de Engenharia, o engenheiro Regis Guelin Oliveira, demonstrando para vocês todos os profissionais que passarão por aqui. Então, registro oficial, por gentileza. Muito bem, registro será realizado. Senhores e senhoras, aquele sorriso no rosto a partir de agora, olhando para a esquerda, onde está o fotógrafo. Isso. Agora sim, os olhares para lá. Mais uma vez, uma salva de palmas. Viva a engenharia e ótima Semana Nacional da Engenharia 2025. Muito obrigado.